Olá, querido aluno e aluna do Pré-Vestibular Social. Meu nome é Paula, sou a mediadora de Língua Portuguesa e Literatura dos polos de Itaguaí e Rocinha. Sejam muito bem-vindos ao vídeo da semana 36, estudo de questões de vestibular sobre gêneros textuais. Esse vídeo foi organizado pelos mediadores Denis Alves, Felipe Nascimento, Luciana Abraão e por mim. Veremos como se dá a abordagem dos gêneros textuais no exame do Enem. Para tanto, faremos a análise dos textos, dos enunciados das perguntas e das alternativas. Durante a apresentação, você ficará visualizando o slide do texto, a questão e as opções de resposta enquanto explicamos seu respectivo gabarito. Caso queira resolver a questão antes de ter acesso às explicações, você pode pausar o vídeo e depois retomá-lo. O importante é que você veja a melhor forma de nos acompanhar. Vamos então às questões? Vamos ao enunciado da nossa primeira questão. A trajetória de Liesl Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesl e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é essa obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é um ou uma, letra A, reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. B, resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. C, sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. D, instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. E letra E, resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Vamos lá. O texto da questão está dividido em dois blocos, dois parágrafos com finalidades distintas. O primeiro parágrafo corresponde a uma narração feita em sua grande parte de maneira imparcial, que resume o início da história da Liesl Meminger. O segundo parágrafo tece opiniões sobre como a narrativa é construída e seu conteúdo opinativo é representado por palavras e expressões que denotam juízo de valor. Por exemplo, tom leve e divertido, duro confronto, crueldade. O enunciado da questão delimita gênero textual como objeto do conhecimento abordado e ainda identifica qual das características é essencial para a resolução da questão, o objetivo do gênero textual, ou seja, a função, a finalidade desse gênero. Assim, a questão trata de uma classificação de gênero textual juntamente com seu objetivo. A resposta correta é a alternativa E, resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica, já que abarca tanto a classificação correta do texto lido quanto o seu objetivo. Resenha é justamente o gênero textual no qual o autor descreve uma obra e opina sobre ela. Mas, mesmo não sabendo a definição de resenha, é sim possível chegar à alternativa correta pensando na estruturação do texto. No primeiro parágrafo, apresenta-se a produção intelectual e no segundo, há críticas positivas sobre a obra. Essa distribuição corresponde à definição de resenha na alternativa. A opção A é incorreta, pois não se trata de uma reportagem, tampouco a defesa de uma tese. As alternativas B e C não são corretas, porque o texto expressa opinião sobre uma determinada obra e isso não consta da definição apresentada em nenhuma dessas duas. E, por fim, a D também não corresponde ao gênero textual do texto em destaque, pois não há nenhum tipo de instrução ali incorporada. Temos aqui o gabarito comentado por escrito, para que você possa pausar e consultar a qualquer momento para compreender melhor a resolução da questão. Vamos à questão 2.
filha do compositor Paulo Leminski, lança disco com suas canções. Leminski Canções dá novos arranjos a 24 composições do poeta. Frequentemente, a cantora e compositora Estrela Ruiz é questionada sobre a influência da poesia de seu pai, Paulo Leminski, na música que ela produz. A minha infância foi música, 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 responde veementemente, lembrando que, antes de poeta, Leminski era compositor. Estrela frisa a faceta musical do pai em Leminski Canções. Duplo, o álbum soma Essa Noite Vai Ter Sol, com 13 composições assinadas apenas por Leminski, e Se Nem For Terra Se Transformar, que tem 11 parcerias com nomes como sua mulher, Alice Ruiz, com quem compôs uma única faixa, Itamar Assunção e Moraes Moreira. Os gêneros textuais são caracterizados por meio de seus recursos expressivos e suas intenções comunicativas. Esse texto enquadra-se no gênero, letra A, biografia, por fazer referência à vida da artista, B, relato, por trazer o depoimento da filha do artista, C, notícia, por informar ao leitor sobre o lançamento do disco, D, resenha, por apresentar as características do disco, e letra E, reportagem, por abordar peculiaridades sobre a vida da artista. Podemos ver que o texto é composto por 2 pequenos parágrafos. No primeiro deles, destaca-se a influência da poesia de Paulo Leminski na música produzida por sua filha, a cantora Estrela Ruiz. No segundo, faz-se referência ao novo disco, Leminski Canções, lançado pela cantora, destacando-se a composição dos álbuns. No enunciado, afirma-se que os gêneros textuais se caracterizam a partir de seus recursos expressivos e intenções comunicativas e pede-se a identificação do gênero textual. Percebemos que todas as alternativas apresentam, além da identificação do gênero, uma justificativa que se relaciona com as intenções comunicativas de cada gênero, conforme citado no enunciado. Assim, será fundamental para a resolução da questão não só a identificação correta do gênero, como também a justificativa correta. Em outras palavras, deve haver uma compatibilidade entre o gênero textual e a respectiva intenção comunicativa na alternativa correta. A julgar pelo título, a alternativa C, notícia, por informar ao leitor sobre o lançamento do disco, parece de cara ser bastante adequada. Somado a isso, a própria composição do texto nos permite identificar que sua intenção comunicativa é, de fato, informar, trazer dados acerca de um acontecimento. Nesse caso, aí, o lançamento de um disco. O que parece se adequar bastante ao gênero textual notícia. Um outro elemento textual importante é o lead, característico do gênero notícia, que busca fornecer ao leitor informações básicas sobre o conteúdo da notícia, funcionando como uma espécie de complemento do título. Nesse texto, o lead aparece em itálico abaixo do título. Conhecer essa característica do gênero poderia funcionar como uma fonte complementar de evidência para a resposta correta. Então, letra C é a resposta correta. Vejamos, a alternativa A é incorreta porque, embora o texto faça referência à vida da artista, esse não é seu objetivo comunicativo geral. Isso é feito de forma breve, pois a influência do pai na vida da artista é relevante para a notícia. Portanto, o texto não se enquadra no gênero biografia, que se caracteriza pela função de apresentar a vida de uma pessoa. Da mesma forma, a B é errada porque trazer o depoimento da filha do artista, característica de um relato, não é o objetivo geral do texto, embora isso também seja feito de forma breve no primeiro parágrafo. A alternativa D é inadequada porque, apesar no texto serem apresentadas algumas características dos álbuns que compõem o disco, essa também não é a sua intenção comunicativa. Além disso, a justificativa presente na alternativa não corresponde ao gênero resenha. Como vimos em questão anterior, a resenha é um gênero em que o autor não só descreve uma obra, como também opina sobre ela, o que não acontece no texto em questão. Por fim, a alternativa E também é incorreta, porque não é possível identificar no texto peculiaridades sobre a vida da artista, além do fato de que isso não caracteriza o gênero reportagem, mas sim o gênero biografia.
Esse é o gabarito comentado por escrito. Caso queira consultá-lo, é só parar o vídeo. Vamos à questão 3. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda é a atividade associada à divulgação de ideias, políticas, religiosas, partidárias, etc., para influenciar um comportamento. Alguns exemplos podem ilustrar, como o famoso Tio Sam, criado para incentivar jovens a se alistar no exército dos Estados Unidos, ou imagens criadas para demonizar os judeus, espalhadas na Alemanha pelo regime nazista, ou um pôster promovendo o poderio militar da China comunista. No Brasil, um exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral. Já a publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público. Com a Revolução Industrial, a publicidade ganhou um sentido mais comercial e passou a ser uma ferramenta de comunicação para convencer o público a consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para a venda de carros, bebidas ou roupas são exemplos de publicidade. A função sociocomunicativa desse texto é, letra A, ilustrar como uma famosa figura dos Estados Unidos foi criada para incentivar jovens a se alistar no exército. B. Explicar como é feita a publicidade na forma de anúncios para a venda de carros, bebidas ou roupas. C. Convencer o público sobre a importância do consumo. D. Esclarecer dois conceitos usados no senso comum. E letra E. Divulgar atividades associadas à disseminação de ideias. Nós vemos que o texto da questão está dividido em dois parágrafos. No primeiro parágrafo, o autor afirma que os dois termos citados no título não são sinônimos. E, em seguida, começa a explicar a diferença entre eles, tentando uma definição sobre o primeiro termo. No segundo parágrafo, o autor faz esclarecimentos acerca do segundo termo. O enunciado pede que se identifique a função sociocomunicativa do texto ou, em outras palavras, o seu objetivo ou finalidade. A julgar pelo título, qual a diferença entre publicidade e propaganda, é de se esperar que o autor se proponha a responder, ao longo do texto, a pergunta levantada por ele mesmo, o que de imediato nos leva à alternativa D, esclarecer dois conceitos usados no senso comum. Além disso, a afirmação do autor de que os termos são usados indistintamente no Brasil elucida a ideia de um senso comum acerca desses conceitos. Somado a isso, a própria organização do texto, 2 parágrafos, cada um contendo explicações e ilustrações acerca dos termos, pode nos ajudar a entender que o que o autor busca de fato é esclarecer esses conceitos, apontando as diferenças entre eles. A alternativa A é incorreta, porque, apesar de o texto citar a figura do famoso Tio Sam, ilustrar como ela foi criada para incentivar os jovens a se alistar no exército, não é a função sociocomunicativa do texto. Isso é usado de passagem apenas para ilustrar o conceito de propaganda. A alternativa B também está errada, porque o objetivo do texto não é explicar como é feita a publicidade na forma de anúncios de carro, bebidas ou roupas, embora isso seja citado no texto como exemplos de publicidade. A alternativa C também inadequada, porque em nenhum momento do texto é mencionada a importância do consumo, muito menos seria a função sociocomunicativa do texto convencer o público acerca disso. Por fim, a alternativa E também não é adequada, porque, de acordo com o próprio texto, embora a propaganda seja uma atividade associada à disseminação de ideias, a publicidade já não é. E, de qualquer forma, não é a finalidade do texto divulgar essas atividades, mas sim esclarecer os conceitos a elas subjacentes. Esse é o gabarito comentado por escrito, é só pausar caso queira consultar. Vamos à nossa última questão. Reclame. Se o mundo não vai bem, a seus olhos, use lentes, ou transforme o mundo. Ótica Olho Vivo agradece a preferência. Os gêneros podem ser híbridos, mesclando características de diferentes composições textuais que circulam socialmente. Nesse poema, o autor preservou, do gênero publicitário, a seguinte característica: A. Extensão do texto. B. Emprego da injunção.
C. Apresentação do título. D. Disposição das palavras. E letra E. Pontuação dos períodos. O texto é composto por pequenas frases e se caracteriza como pertencente a um gênero híbrido, isso é, que mescla características de diferentes gêneros. De acordo com o próprio enunciado, trata-se de um poema, mas preserva uma característica do gênero publicitário. O que se pede é a identificação da característica do gênero publicitário preservada no poema. Como vimos no texto da questão anterior, a publicidade é uma ferramenta de comunicação que visa convencer o público a consumir um produto, serviço ou marca. Assim, é de se esperar que a característica do gênero preservada no texto em questão se relacione com o objetivo ou função social da publicidade. A alternativa B, emprego da injunção, portanto, é a que melhor responde à questão. Como estudamos, os textos que se enquadram no tipo textual injuntivo buscam instruir ou orientar como se deve ou não proceder. Logo, uma marca muito comum desse tipo textual é o uso de verbos no imperativo, recurso explorado no texto em questão. A gente vê verbos como reclame, use, transforme, como forma de orientar possíveis interlocutores a adquirir produtos, nesse caso, da ótica olho vivo. Em nenhuma das demais opções, há características do gênero publicitário preservadas no texto. Logo, não poderiam corresponder à alternativa correta. A extensão do texto, a apresentação do título, a disposição das palavras e a pontuação dos períodos no texto em questão são características inerentes ao próprio gênero poema e não à publicidade. E, por fim, temos o último gabarito comentado. Se quiser consultá-lo para entender melhor a resolução da questão, é só pausar o slide. Chegamos ao final do vídeo. O conteúdo sobre gêneros textuais pode ser revisto no capítulo 1 do módulo 1 da apostila e também no vídeo da semana 9, nesse mesmo canal do YouTube, na playlist de língua portuguesa. Sugerimos que refaçam os exercícios e consultem o mediador do seu polo para retirar as dúvidas. Bons estudos!